Olá, meus amigos, dando sequência à aula do Camara, eu vou lhes apresentar hoje um caso clínico. Vou resumir aqui algumas coisas que eu me lembro de cabeça e depois vou postar aqui no vídeo uma síntese com os dados dessa paciente, desse caso clínico. É uma paciente de 50 anos que morava com seus 2 filhos, trabalhava com um certo desgosto, incomodada com a rotina. A queixa principal era insônia. Além disso, descreveu o temperamento dela como sendo uma pessoa que falava as coisas com franqueza, quando necessário. Ela acrescentou dizendo que demonstrava insatisfação e em seguida tinha vontade de sumir. Uma dificuldade com os filhos, de relacionamento, de ouvir os filhos, também um tremor que ela disse que a incomodava nas pálpebras e nas mãos. Acrescentou dizendo que tinha medo de alguém entrar na casa dela, um ladrão, e que também percebeu que estava sempre querendo ficar em casa. Com esses dados aí deu para repertorizar. Também tinha um sonho com a casa que ela morou na juventude. E esse material todo está também na repertorização que eu vou colocar aqui logo em seguida para vocês verem. Diante dessa repertorização, vocês veem que tem vários medicamentos, tem mercúrio, nítrico ácido e outros. O Camara aparece aí na 6ª posição. Eu escolhi do Camara por conta desse relato sintético, de alguns detalhes. Por exemplo, demonstro a minha insatisfação e depois tenho vontade de sumir. Olha, é bem isso que nós vimos, relato da patogenesia, um espírito que vai crescendo, crescendo até desaparecer. E vimos por outros efeitos patogenésicos também que é compatível com essa fala da paciente. A franqueza, então nós já podemos começar a entender melhor, né? É uma pessoa que fala o que vem à cabeça, que é franca, um traço do polo positivo do paciente que vai aumentando, que ele aumenta a si mesmo através da franqueza. Ele se revela grande através da franqueza, o que, de certa forma, se opõe ao polo do desaparecimento. Eu acho que isso sintetiza a opção pelo medicamento, porque nenhum dos outros que saíram na repertorização tem uma afinidade com essas questões. Então ela foi medicada com Ducamara 200-FC, dose única. 7 dias depois ela me mandou um e-mail dizendo que estava muito mal. Ela sabia que estava mal, mas não que era tanto. Ela estava mais irritada do que o seu habitual, estava se sentindo abandonada. Falou que achava que tinha a ver com problemas que ela havia colocado debaixo do tapete. Com esses dados dessa agravação e ela falando de uma maneira tão típica do que é você fazer alguma coisa desaparecer, que é colocar debaixo do tapete, eu recomendei que ela aguardasse, que aquilo representava um bom sinal e que havia uma possibilidade grande que ela saísse melhor daquele processo, melhor do que o que estava antes. Bom, ela retornou à consulta uns 40 dias depois e ela tinha melhorado bastante de uma forma geral. Ela voltou a ter ânimo para o trabalho, motivação, estava inclusive fazendo novos projetos. Ela diz que passou a ouvir melhor os filhos, tinha diminuído o tremor e estava dormindo bem, não tinha mais insônia, que tinha sido a queixa principal. O que apareceu mais também foi que ela teve um relacionamento 2 anos antes e que tinha ficado muito frustrada porque não deu certo e ficou mal acabado. Não teve uma conversa, um esclarecimento. Ela percebeu que a pessoa estava fingindo assim, estava com pretextos para não encontrar e não foi clara. E então ela resolveu se distanciar mesmo, ou seja, ela sumiu com o relacionamento, apesar desse incômodo. Nós conversamos um pouco mais sobre isso e ela depois fez um contato com essa pessoa
e me disse que realmente tinha acabado, mas agora ela estava satisfeita porque tinha colocado um ponto final. Triste porque não teve nenhuma possibilidade de recuperação, mas tranquila, ou seja, mais resolvida quanto a esse aspecto. O caso clínico não serve para demonstrar como é a patogenesia, como é o tema, mas é apenas um flash de algumas particularidades do tema. É a maneira como alguém se expressa no mundo com alguns detalhes, com algumas características desse mesmo tema. Então, ele não ilustra o medicamento, não ilustra o estudo de uma matéria médica, mas mostra como que uma pessoa pode se expressar. É importante que isso seja utilizado como referência e não como padrão. Um paciente mais no polo positivo vai ser mais franco e vai ser mais autoritário, etc. A coisa vai caminhar por aí, como já tem relato na literatura e vários dados foram acrescentados, por exemplo, ao programa Radar, baseado na clínica. E se você tiver um paciente com predomínio de polo negativo, você tende a ver que a pessoa vai desaparecer com as coisas, vai acabar com as coisas antes mesmo que elas tomem vulto. Ou seja, um relacionamento difícil, meio complicado, a pessoa já acaba logo com ele. Não é o caso dessa paciente, que investiu um pouco mais até que acabou, até que ela deu um jeito de encerrar. Mas o encerramento, principalmente os seus próprios sentimentos, ela foi colocando debaixo do tapete, como se não fossem problemas. O medicamento ajudou a aflorar, e isso é muito interessante, porque nós vamos ver que ela teve uma agravação, e a agravação começa com esse aflorar de uma coisa que está ainda latente, está guardado dentro dela. Nós vamos conversar isso bem mais adiante, quando o tema for agravação. Tá bem? Muito obrigado, até breve.